Olá, meu nome é Walter Wolff, tenho um canal no YouTube que se chama Walter Wolff Deutsch, Português Verbindung, para ensinar alemão para você. Hoje nós vamos tratar de um assunto que não é diretamente ligado ao estudo da língua alemã, mas tem a sua correlação, como vocês verão no futuro. Eu vou falar hoje sobre traduções. O título que eu coloquei foi o seguinte: a falibilidade das traduções. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você lê um livro escrito em outra língua e traduzido, evidentemente que nessa tradução o tradutor não consegue transmitir 100% perfeito o que o autor quis escrever. Isso é normal, porque em função de vocabulário, em questão de interpretação de sentimentos, é muito difícil traduzir a obra 100% daquilo que o autor quis escrever. Isso é normal. Bom, veja a seguinte situação. Nós temos obras de romances russos, como eu tenho essa edição aqui, do livro Crime e Castigo, Dostoiévski. Esse livro aqui ele tem duas traduções. Ele foi traduzido inicialmente ao francês, em seguida ao português. Evidentemente que a perda de qualidade, entre aspas, né, é maior com duas traduções, porque você perde um pouquinho, né, da veracidade na primeira tradução, se assim pode-se dizer veracidade, mas enfim, do total do livro, e na segunda tradução mais um pouquinho. Bom, nesta obra aqui, que foi a primeira tradução de romance russo ao português, Guerra e Paz, de Tolstói, foi a primeira tradução diretamente do russo ao português. Então a tradução já é um pouco melhor. Então a qualidade da obra fica um pouquinho melhor do que quando ocorrem duas ou três traduções. Evidentemente que é isso. Bom, mas a questão é a dificuldade que os autores que traduzem obras brasileiras para outros idiomas têm ao traduzir estes livros. Né? Evidentemente que para eles é difícil achar o vocabulário certo e transmitir exatamente o sentimento que o nosso autor quis colocar nesse livro. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi no YouTube uma entrevista de Guimarães Rosa, logicamente isso há muito tempo, antes de 1967, evidentemente, quando ele lançou o livro Grande Sertão Veredas, sua grande obra, né? E ele diz ao repórter o seguinte, que o repórter evidentemente o perguntou, e ele diz, traduzir o título Grande Sertão Veredas para o alemão é muito difícil. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que traduzir o livro Grande Sertão Veredas para o alemão é muito difícil. E por quê? Porque Guimarães Rosa, nessa obra, né, num contexto que ocorreu nos estados da Bahia, Goiás e norte de Minas, ele usou muitos termos usados por jagunços, regionalismos, palavras que ele próprio inventou, um modo de escrever totalmente de acordo com o linguajar daquela época e daquela região. Então, vejam a dificuldade do tradutor traduzir isto para o alemão, por exemplo. Bom, essa obra ela foi traduzida para 5 idiomas: italiano, francês, espanhol, inglês e alemão. Bom, eu vou ler um trecho do livro, na verdade o segundo parágrafo do livro, Grande Sertão Veredas, para vocês sentirem a dificuldade que o tradutor teve ao traduzir esta obra. Todemo não gloso. Senhor pergunta aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele, dizem só o que diga. Vote, não. Quem muito se evita, se convive. Sentença num Aristides.
o que existe no buritizal primeiro desta minha mão direita, chamado A Vereda da Vaca Mansa de Santa Rita. Todo mundo o crê. Ele não pode passar em 3 lugares designados. Porque então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha que avisando, eu já vou, o que é o capiroto, o que diga. E um Gisé Simplício, quem qualquer daqui jura ele tem um capeta em casa, miúdo, satanazinho, preso ou obrigado a ajudar em toda a ganância que executa. Razão que o Simplício se empresa em vias de completar de rico. Apre! Por isso dizem também que a besta para ele rupeia, nega de banda, não deixando quando ele quer amontar. Superstição. Gisé Simplício e Aristides mesmo estão se engordando de assim não ouvir ou ouvir. Ainda o senhor estude. Agora mesmo, nesses dias de época, tem gente por falando que o diabo próprio parou de passagem no André Quissé. Um moço de fora teria aparecido, e lá se louvou que, para aqui vir, normal a cavalo, de um dia e meio, ele era capaz que só com uns 20 minutos bastava, porque costeava o rio do Chico pelas cabeceiras. Então, é fácil traduzir uma obra desse quilate, né? Uma obra que Guimarães Rosa colocou todo o seu sentimentalismo em relação à vida dos jagunços naquela época, no sertão nordestino? É claro que não é. Então, fica aqui essa mensagem que quando nós estivermos lendo um livro traduzido, nós, naturalmente, o livro ele está correto, mas nós temos que ter certeza que alguma coisa da originalidade do livro faltou. Ok, obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no próximo vídeo voltamos então a estudar temas da língua alemã. Tschüss!